Olá pessoal, me chamo Flauber, sou discente do curso de Química da UFRN e hoje vamos aprender um pouco sobre limites no infinito e assíntotas horizontais. Assunto este sendo desenvolvido pelos discentes Flauber Ellison, Guilherme Michael, Joanderson da Silva e Natália da Silva, pela orientação da docente Júlia Victoria na disciplina de Cálculo 1. Onde a Natália dará início com a definição de limites no infinito, seguido de um exemplo. Em sequência, o Guilherme traz a definição de limite no menos infinito com mais um exemplo, e fechando o conteúdo, o Joanderson traz a assíntota horizontal, seguida das considerações finais por mim, Flauber. Olá, meu nome é Natália e eu irei explicar sobre a definição de limite no mais infinito. E após explicar a definição, irei resolver uma questão de limite no mais infinito. Seja f uma função definida no intervalo de a mais infinito, temos que limite da função f de x com x tendendo ao mais infinito é igual a L. Se os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, quando x é suficientemente grande, formalmente dado epsilon maior que zero, existe n maior que zero, tal que x maior que n, módulo de f de x, menos L menor que epsilon. A questão pede limite de Euler elevado a menos x vezes seno de x com x tendendo ao mais infinito. Para resolvermos esta questão, expressamos com o expoente positivo usando Euler elevado a menos x igual a 1 sobre Euler elevado a x. Ficando assim, então, limite 1 sobre Euler elevado a x vezes seno de x com x tendendo ao mais infinito. Agora vamos calcular a multiplicação. Limite seno de x sobre Euler elevado a x com x tendendo ao mais infinito. Dado que seno de x pertence ao intervalo de menos 1 e 1 e o denominador se torna infinitamente grande quando x tende ao mais infinito. Ou seja, se x for um valor muito grande dividido por um número no intervalo de menos 1 e 1, tende-se a zero. Olá, meu nome é Guilherme e irei falar sobre limites no menos infinitos, em que sua variável x tende a se projetar ao menos infinito ao contrário dos limites no mais infinito. E irei dar um exemplo disso agora. Tendo esse exemplo, para a gente conseguir escapar da indeterminação, a gente vai deixar primeiramente o x elevado a 5 em evidência, ou seja, o limite vai ficar limite de x elevado a 5 vezes 2 menos 5 sobre x elevado a 2 mais 1 sobre x elevado a quinta. E fazendo a distributiva disso vai dar o termo acima. Pronto. Como virou uma multiplicação, a gente pode separar, deixando como se tivesse dois limites. Ou seja, vai ficar limite de x elevado a 5 vezes limite de 2 menos 5 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x elevado a 5. Como o menos infinito é um número muito grande, elevando ele a 5 elevando ele a 5 e como 5 é um número ímpar, ele vai virar um número negativo muito grande, ou seja, vai ser menos infinito.
que vai ficar menos infinito vezes, como o 2 é uma constante, ele vai continuar sendo 2, vai ficar 2 aqui. 2. Como esse x está sendo, como 5 é um número muito pequeno e vai ser dividido ao menos infinito ao quadrado, ele vai ser um número pequeno dividido por um número muito grande, vai ficar um número pequeno e que vai fazer com que ele tenda a ser zero. A mesma coisa para o 1, pois ele vai ser x elevado a 5, ou seja, isso também irá tender a ser zero. Menos infinito vezes 2 vai dar menos infinito, pois é menos infinito ao quadrado. Menos infinito multiplicado por 2. Ou seja, vai ser menos infinito, sendo assim a resposta. Olá, me chamo João Anderson, sou discente do curso de Química da UFRN. Irei apresentar assíntotas horizontais. Vamos lá. Definição de assíntota horizontal. A reta y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico de y igual a f de x, se limite de f de x com x tendendo a mais infinito for igual a L, ou limite de f de x com x tendendo a menos infinito for igual a L. Exemplo 1. Função de f de x igual 5x ao cubo menos 3x mais 1 sobre 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2. Vamos começar procurando o limite dessa função. Primeiro passo, calculamos limite com x tendendo a mais infinito de 5x ao cubo menos 3x mais 1 sobre 2x ao cubo mais 2x menos 2. Após dividirmos os termos por x ao cubo, ficará assim. Agora, eliminamos o x ao cubo e removemos os parênteses, então ficará limite de x tendendo a mais infinito igual 5 menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao cubo sobre 2 mais 1 sobre x menos 2 sobre x ao cubo. Como todos os denominadores dessas frações tendem a um número muito grande, todas essas frações tendem a zero. Por isso, nosso limite será 5 sobre 2. Então, existe sim a assíntota horizontal. Saiba que se você fizer o cálculo com x tendendo a menos infinito, o resultado será o mesmo, pois tanto para x tendendo a mais infinito quanto para x tendendo a menos infinito, os quatro termos tendem a zero. Vamos esboçar o gráfico dessa função? Para isso, não precisamos conhecer o formato dela, apenas que y igual 5 sobre 2 é uma assíntota horizontal, que nos diz que, à medida que x tende a menos infinito ou a mais infinito, o gráfico dessa função se aproxima da reta y igual 5 sobre 2. Então, pessoal, na aula de hoje apresentamos o conceito de limite no infinito, limite no menos infinito e assíntota horizontal. Então, percebemos quando o limite no infinito existe, ele define uma assíntota horizontal do gráfico da função. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham compreendido. E essas são nossas referências. Até a próxima.